Podem tomar vossos assentos. Glória a Deus. Nesse domingo especial, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu quero parabenizar todas as mulheres aqui presentes, em especial a minha, por esse dia maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, que vocês continuem sendo fortes, sempre abundantes na obra do Senhor, e que a presença de Deus e a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês. Para vocês eu quero deixar Provérbios capítulo 31, versículo 25 ao versículo de número 30. A força e a honra são as suas vestimentas, e ela se regozijará no tempo vindouro. Essa mulher de quem eu estou falando, ela abre a sua boca com sabedoria, e a sua língua é lei da bondade. Ela olha bem para os caminhos da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. Seu marido também a louva. Muitas filhas procederam virtuosamente, mas tu sobressaíste a todas elas. O favor é enganoso e a beleza é vã, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Minha esposa Adriana, muitas são virtuosas, mas você a todas é superior. Oh glória! Meus queridos, abra por favor a sua Bíblia no livro dos Salmos, ou nos Salmos, né? Salmo 116, e nós vamos ler até o versículo de número 12. Devido a muitas versões, eu vou ler com vocês aqui, na versão que vai ser colocada no nossa mídia. Salmo 116. Salmo 116, a partir do versículo 1 até o versículo de número 12. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Então, versículo 3: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao teu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Amém? Esta noite eu quero trazer uma mensagem de Deus com o tema gratidão. Amém? Quando nós lemos o Salmo 116, meus amados, nós vamos observar que este salmo, diferente dos demais, quando os salmistas vão relatar um acontecido na sua vida, eles então expressam o que aconteceu, e expressando muitas vezes o que aconteceu em suas vidas, ao final do salmo eles agradecem a Deus, porque não obstante o sofrimento, a dor,
as aflições, as lutas, os levantes dos inimigos, eles demonstram em seus cânticos de salmos que Deus nos deu vitória. E no final eles estão sempre agradecidos a Deus pelo livramento, pela bênção, pela vitória que Deus nos deu. O Salmo 116, ele começa diferente. Em vez dele contar o que aconteceu e agradecer, ele primeiro agradece a Deus. Então o salmista, ele começa o salmo agradecendo a Deus por todos os benefícios, por todos os livramentos, por todas as bênçãos que Deus lhe havia concedido no quesito a este momento a qual ele se refere no Salmo 116. E nós vamos observar que no Salmo de número 116, ele vai trazer ao nosso conhecimento coisas importantes a respeito do caráter de Deus, da bondade de Deus para nossas vidas, e vai trazer também para nós a importância de sermos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida, por tudo quanto Ele tem realizado na nossa casa, na nossa família, por tudo quanto Ele tem feito por nós. Então eu quero destacar algumas coisas interessantes que vão acontecer no Salmo 116 e que nós vamos conhecer aqui pela explanação do salmista. A primeira coisa que nós vamos aprender com o salmista no Salmo 116 é que nós servimos a um Deus que nos ouve. Não só nos ouve, mas um Deus também que nos responde. Por isso, ele começa o salmo dizendo: ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. É importante, amados, que nós entendamos definitivamente que o Deus ao qual nós servimos, adoramos, glorificamos e veneramos, é um Deus que nos ouve, um Deus que está próximo, um Deus que se importa com as nossas vidas, que se importa com a nossa situação, que se importa com as nossas orações e com as nossas súplicas. Jeremias, no capítulo de número 29, versículo 12 e 13, vai mostrar que esse Deus é um Deus que está pronto a nos ouvir, quando o texto está dizendo, o próprio Deus nos dizendo: então vocês irão me invocar, então vocês irão orar a mim e eu vos ouvirei, então vocês irão me buscar e eu serei achado de vós e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Deus, através da vida do profeta Jeremias, está dizendo que Ele está acessível a nós. Deus está dizendo, através da vida do profeta Jeremias, que Ele sempre estará disposto a nos atender, a nos responder, quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. O salmista, no Salmo 116, nos apresenta, amados, não só um Deus que nos ouve, mas um Pai que presta atenção, um Pai que se importa com aquilo que nós estamos falando. Se não, notemos o que ele está dizendo quando ele diz que ama o Senhor, porque o Senhor ouve a sua voz e a sua súplica. Ele prossegue dizendo: além dele ouvir a minha voz e a minha súplica, o Senhor inclina para mim os seus ouvidos. Deus, amados, se importa com aquilo que pedimos, Deus se importa com aquilo que falamos, Deus se importa com as nossas orações, com as nossas petições, ao ponto dele se inclinar para nos ouvir. Por isso aqui, Deus se mostra como um pai que quando um filho está falando, que quando o filho está pedindo alguma coisa, ele se inclina, mostrando àquele filho que está ouvindo o que ele está falando e que se importa com aquilo que ele está falando. Então,
a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, para a sua família, para a sua casa nesta noite é: Deus se importa com você, Deus ouve as suas orações, as suas súplicas e as suas petições. Então não pare de orar, não pare de buscar e não pare de crer, porque o Deus que nós servimos é um Deus que nos ouve e se importa com a nossa vida. A palavra de Deus vai nos dizer em Mateus do capítulo 7, e no versículo 7, versículo 8: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, a porta se abre. Deus está dizendo: não pare de pedir, não pare de buscar, não pare de bater. Por quê? Porque haverá um momento em que Deus estará pronto a atender a sua oração, a sua súplica, as suas petições. E eu quero dizer que as suas orações, as suas súplicas e as suas petições são conhecidas diante de Deus, porque servimos um Deus que nos ouve. E por isso você pode levantar a sua mão e dizer: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. O Deus que nós servimos é um Deus que nos ouve, mesmo nos momentos de conflito, mesmo nos momentos de aflições, mesmo nos momentos em que nós somos afrontados, mesmo nos momentos que parecemos que estamos tão sozinhos e abandonados. O Deus que nós servimos sempre estará presente. O Deus que nós servimos sempre estará disposto a nos ouvir e atender às nossas orações. Notem, amados, que Israel, no capítulo 49 do livro do profeta Isaías, quando estavam cativos na Babilônia, eles vão nutrir um sentimento de abandono, eles vão nutrir um sentimento de distância entre Deus e eles, ao ponto deles dizerem no capítulo 9: Deus nos abandonou, o Senhor não se lembra mais de nós, o Senhor nos esqueceu aqui no cativeiro da Babilônia. Quantas vezes na nossa vida, quantas vezes na nossa história, pastor Zé Rony, quantas vezes em momentos, em situações da nossa vida, pastor João, nós temos este sentimento que o Senhor nos abandonou, que o Senhor se esqueceu de nós. Quantas vezes nós temos a petulância, ou muitas vezes a arrogância de dizer: ah, Senhor, por que na minha casa? Por que com os meus filhos? Por que comigo? Como que se o nosso Deus, o Deus que nós servimos, fosse um Deus que tenha nos abandonado e nos esquecido, como Israel no capítulo 49 do livro do profeta Isaías. Mas quando Israel estava nutrindo este sentimento de abandono, quando eles estavam expressando que Deus não os ouvia, ou que Deus havia se esquecido deles, Deus levantou o profeta Isaías para dizer para eles, no versículo de número 15: olha, Israel, pode porventura uma mãe esquecer do filho que cria, sem que se compadeça do filho do seu ventre? Deus, perguntando à nação de Israel, ainda lhes responde: ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti, porque o teu nome está gravado na palma das minhas mãos. Eu acho interessante essa expressão de Deus, quando Ele está dizendo que os nossos nomes estão gravados na palma das suas mãos, que pode fazer uma referência aos cravos da mão de Jesus, o sofrimento de Jesus quando Ele nos compra na cruz do Calvário. Mas também é algo que nos faz refletir sobre a nossa mão. Você pare para pensar, quando você acorda de manhã, você vai notar que uma das primeiras coisas que você vai olhar é a sua mão.
E se você disser para você mesmo, hoje eu não vou olhar para a sua mão, você não vai dar conta, porque quando você se dirigir ao banheiro para escovar os seus dentes, e você pegar a pasta, ou você pegar a sua escova, você vai estar vendo a sua mão. Quando você levar a sua escova ao dente, você vai estar vendo a sua mão. Quando você levar a água à boca, você vai estar vendo a sua mão. É como se Deus estivesse dizendo para nós, como você não consegue ficar sem ver a sua mão, todos os momentos, em todos os dias da sua vida, Deus está te dizendo, eu não me esquecerei de ti, porque em todos os momentos eu estou vendo o seu nome escrito na palma da minha mão. É impossível que eu me esqueça de ti, da tua história, do seu sofrimento, da tua dor, das suas aflições, e eu irei lhe dar a vitória, a bênção e a resposta das suas orações. É isso que o Senhor está querendo nos dizer. Por isso o salmista no Salmo 27 versículo 10 está dizendo, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, ainda que eles me desamparem, todavia o Senhor me acolherá. Notem, irmãos, que a Bíblia, ela sempre está trazendo um Deus que se importa com a nossa vida, com a nossa história. Apesar de sermos ruins, pecadores, ingratos, Ele sempre se importa com nós. O salmista está trazendo a figura do pai e da mãe, irmão Aguimar, porque o pai e a mãe é o último a esquecer do filho. Talvez o pai não tenha tanta essa força, essa veemência que a mãe tem, e possa se esquecer mais rapidamente. Mas se você for ali na penitenciária, no presídio, e se há alguém que vá olhar aqueles homens que ali estão encarcerados, por pior o crime que ele tenha cometido, é a mãe. É um estuprador, a mãe está para visitá-lo. É um serial killer, a mãe vai visitá-lo. É o que ele tenha cometido, a mãe nunca irá o abandoná-lo, por pior que ele seja. E o salmista está dizendo assim, olha, ainda que a sua mãe se esqueça de ti, nós servimos um Deus que não se esquece de nós e se importa com a nossa vida. Nós servimos um Deus que nos ouve, nós servimos um Deus que nos responde. É isso que o salmista está nos dizendo no Salmo de número 116. A segunda coisa interessante que nós vamos aprender no Salmo 116 é que nós servimos um Deus que nos livra. Ele está dizendo, piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Ele está dizendo, nós servimos um Deus que nos dá livramento. Amados, Deus sempre vai ter uma válvula de escape, uma porta aberta para a nossa vida, não importa o que nós fizemos. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o crime que você cometeu, o Deus que nos fez, quando o buscarmos, quando o clamarmos, Ele sempre estará disposto a estender as suas mãos de misericórdia e nos dar uma porta de livramento. Pastor, você está dizendo que Deus vai livrar um homicida, Deus vai livrar? Não, eu estou dizendo que por pior o que ele tenha feito, se ele clamar o Deus do céu, o Pai nosso que nos dá o pão nosso, que é o nosso Deus, esse Deus, por pior que este homem seja, sempre estará disposto a nos trazer uma válvula de escape e uma porta de livramento, porque nós servimos um Deus de livramento. Nós servimos um Deus que nos livra da enfermidade, servimos um Deus que nos livra dos inimigos, servimos um Deus que nos livra do perigo, um Deus que nos livra da opressão, porque este Deus é um Deus que sempre está disposto a nos ajudar. No Salmo 116, o salmista, ele vai trazer um sentimento de alguém que vive uma opressão, de alguém que está vivendo um momento de depressão. Todos os sintomas de um depressivo estão sendo colocados pelo salmista no Salmo 116.
Ele estava vivendo um dos piores momentos da sua vida, e a sua crise no Salmo 116, não era que alguém tinha se levantado contra ele, não era que estava faltando dinheiro na sua conta, não era que estava faltando alimento na sua mesa, não. A crise do salmista do Salmo 116 é a sua crise existencial. Ele estava vivendo os seus conflitos emocionais, estava vivendo os seus piores momentos como ser humano, e ele vai dizer no Salmo 116, demonstrando claramente o seu momento de depressão, e ele diz: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, eu encontrei aperto e tristeza. Ele continua dizendo em sua oração: ó Senhor, livra minha alma. O que ele está dizendo: Deus, o meu problema não é físico, o meu problema não é financeiro, o meu problema é emocional, o meu problema não é alma, minha alma está doente, a minha alma está aflita, a minha alma está angustiada. Ele está dizendo: Senhor, eu estou me encontrando em aperto e tristeza, a minha alma está abatida, a minha doença está na alma. Mas ele, amados, consegue agradecer a Deus, sabe por quê? Porque no meio da sua oração, no momento da sua petição, no momento da sua angústia, em que os cordéis da morte invadem a sua alma, em que ele perde a fé no ser humano, e ele está dizendo: eu dizia no momento da minha dor e da minha aflição, eu não acredito no ser humano. Mas quando ele está clamando este Deus no momento da sua depressão, a Bíblia nos diz que o Senhor quebra os cordéis da morte, o Senhor livra a sua alma, o Senhor lhe resgata daquele momento de angústia, dor e aflição. E ele está dizendo: ama o Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Quantas vezes na nossa vida, amados, nós nos encontramos em momento de dor, aflição, e estamos vivendo os momentos da nossa depressão, no momento das nossas dores, das nossas crises existenciais, ao ponto de nós não acreditarmos na religião, não acreditarmos no ser humano, perdemos a fé na política, perdemos a fé em tudo, mas não podemos perder a fé no Deus que nós servimos, porque Ele é poderoso para nos levantar deste momento de angústia, de aflição e de desespero. O Deus que nós servimos é um Deus que abre uma válvula de escape e nos tira da depressão e nos leva a sentar com os príncipes do seu povo. E se você entrou aqui esta noite moribundo, depressivo, angustiado, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Esta noite será uma noite de livramento de Deus para a sua alma. Será uma noite de cura de alma, de cura espiritual, e você vai sair daqui no nome de Jesus liberto dos remédios que você precisa tomar. Você vai sair daqui liberto das crises existenciais que você carrega, das culpas que você carrega, porque o Deus que nós servimos é um Deus que ouve orações e abre uma válvula de escape, uma porta de livramento para a nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos. E o salmista, quando se depara com esta bondade de Deus, o salmista, quando ele se depara com essa graça de Deus em meio à sua dor, em meio à sua depressão, ele agradece a Deus. E no seu momento de gratidão a Deus, surge então uma interrogação na sua vida: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que poderei eu entregar ao Senhor por todos os livramentos que Ele tem me dado, por todas as curas, por todas as portas abertas? O salmista nos traz no Salmo 116 que precisamos ter um sentimento de gratidão. Nós precisamos ser grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito de bom na nossa vida. Todas as portas que foram abertas. E lá nos versículos 17 do mesmo Salmo 116, ele vai dizer assim: eu sei o que eu vou fazer.
Eu vou oferecer a ti sacrifícios de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Ele entende que a única maneira de agradar a Deus é sendo grato a Deus por tudo quanto Deus tem feito na vida dele. O Salmo 50, versículo 23, a palavra de Deus vai dizer assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Amados, tudo isso que eu falei sobre o Salmo 116 foi para chegar exatamente neste momento de mostrar para você o quanto Deus já te ouviu, o quanto Deus já te respondeu, quantos livramentos, quantas portas abertas. E eu tendo agora trazido à sua consciência tudo aquilo que Deus fez para você, eu quero chamar a sua atenção para exatamente o objetivo desta mensagem. Que você pense como está o seu sentimento de gratidão a Deus. Como nós temos sido gratos ao Senhor. O que é gratidão? Aurélio vai dizer que gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um favor, um auxílio. E Aurélio não está errado, de fato. Mas quando nós saímos de Aurélio e vamos à Bíblia Sagrada, nós vamos ver que este conceito ele é muito genérico de gratidão. Porque na palavra de Deus nós vamos aprender que a gratidão vai muito além da linha dos benefícios. E vamos aprender que precisamos também agradecer em meio ao caos, à tempestade, à escassez e às faltas. Nós vamos aprender com Paulo, quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 4, versículo 11, que a gratidão deve vir a Deus sobre todos os momentos da nossa vida. Porque se nós não nutrimos um sentimento de gratidão a Deus por tudo que acontece na nossa vida, vamos ser eternamente ingratos a Deus, porque sempre vamos achar que Deus não está fazendo o necessário para nós. Por isso, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele vai dizer assim: não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com tudo que eu tenho. Eu sei ser grato a Deus por tudo que Ele tem me dado. É o que Paulo está dizendo aos Filipenses. E ele prossegue dizendo: sei estar abatido, também sei ter abundância. Eu sei ser grato a Deus na abundância, mas também sei ser grato a Deus na escassez. E ele continua: em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Eu estou instruído a ser grato a Deus, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. E aí Paulo vai usar uma palavra que a gente gosta de usar como um mantra para nossas vidas: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo está dizendo que posso ter todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo está demonstrando um sentimento de gratidão a Deus, porque Deus o sustentou diante da escassez, diante do caos, diante do frio, diante da fome, diante da abundância, diante do aquecimento, diante da fartura. Ele está dizendo: eu sei ter um sentimento de gratidão a Deus por todos os momentos que tenho enfrentado na minha vida. Por isso ele termina dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como tem sido o seu sentimento de gratidão diante de Deus? Como tem sido o seu sacrifício de gratidão a Deus? Como disse o salmista: oferecerei a ti um sacrifício de gratidão.
Como Deus está dizendo no Salmo 50, 23, quem me oferece sua gratidão como sacrifício e honra-me, eu lhe mostrarei a salvação de Deus. É isso que o Senhor quer que nós aprendamos, a ter um sentimento de gratidão. Precisamos sempre ter esse sentimento, mesmo em momento de abandonos e provações. Amados, se a Bíblia nos chama a termos esse sentimento de gratidão, é porque na maioria das vezes somos invadidos de um sentimento de ingratidão na nossa vida. Somos levados a ter este comportamento, este sentimento de ingratidão diante de Deus. Como nós somos ingratos! Infelizmente somos mais propensos à ingratidão do que à gratidão. Por quê? Porque sempre preferimos olhar para aquilo que não foi feito. Sempre estamos propensos a olhar aquilo que não aconteceu. Sempre estamos dispostos a olhar aquilo que não conseguimos fazer. Sempre estamos olhando o copo meio vazio. E o sentimento de ingratidão tem invadido a nossa vida, a nossa casa, os nossos negócios, as nossas finanças e desagradado o coração de Deus. E precisamos viver em um sentimento de gratidão a Deus. Amados, o sentimento de ingratidão é o pior sentimento que existe. É a pior coisa que pode existir na vida do ser humano, é ingratidão. E como nós somos ingratos. Nós somos ingratos a Deus, somos ingratos às pessoas, somos ingratos até com nós mesmos. E nós precisamos aprender, amados, que diante do caos, da perca, da angústia, agradecer. Sabe por quê, irmão Eliseu? Muitas vezes o anel foi embora, mas o dedo ficou. Mas nós estamos mais propensos a lamentar que o anel foi embora. Enquanto nós poderíamos dizer, Senhor, o anel foi embora, mas eu agradeço que o dedo ficou na mão. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me dar graça, o Senhor vai me dar força, e eu vou conquistar e vou colocar o anel de novo nos dedos, porque você ainda tem o dedo para colocar o anel. Precisamos ter um sentimento de gratidão. Quando Jesus cura aqueles 10 leprosos, amados, ali demonstra exatamente como nós somos. Somente um voltou para agradecer, com um sentimento de gratidão ao Senhor. Eu queria que você se lembrasse, trazesse à sua mente, alguém que já te ajudou, alguém que já estendeu a mão para você. E amados, é impressionante como nós aprendemos a ser ingrato, que nós não conseguimos muitas vezes nem se lembrar, pastor Zéoni. Mas existem coisas tão simplórias na nossa vida que acontecem e nós não conseguimos ser gratos às pessoas que nos ajudam. É tão simples, você liga para alguém, Zéoni, na paz, meu querido, rapaz, estou aqui no posto de Iguaçu, meu pneu furou, e você acredita que meu macaco não está dentro do carro? O Zéoni sai do serviço dele, pega o carro dele, vai lá, me ajuda a trocar o meu pneu. E eu não tive a capacidade de agradecer a ele. Coisas simples. Pessoas que nos ajudaram com uma palavra no momento que nós estávamos tão só. E eles se importaram conosco, nos visitaram, foram lá, nos ajudaram, colocaram um prato de comida na nossa mesa, pagaram uma conta de energia da gente no momento de dificuldade. E a gente se lembra quando era pastor, que a gente ajudava a pessoa, e estava ali, e ajudava, quero largar do meu marido, não sei o quê, e não é assim, a Bíblia diz isso, e vai ajudando, e a pessoa firma, ela se restaura o casamento. Aí ela liga, olha para você e diz, pastor, eu estou indo para outra igreja,
porque eu não estou me sentindo bem nessa igreja. Você gastou o seu tempo, você foi chamado para isso, sim. Você não está pedindo que ela pague por isso, mas você foi lá, você perdeu noite de sono, você orou, você aconselhou, e simplesmente quando ela se restaura, ela fala assim: essa igreja não é boa para me congregar, e ela vai embora. O sentimento de ingratidão, porque nós somos ingratos. Nós não conseguimos reconhecer o que os nossos líderes fizeram por nós. As pessoas que da onde nós menos imaginávamos, que se movimentaram para nos abençoar, e nós sequer nos lembramos de agradecer o que elas fizeram por nós. Por isso, eu quero chamar você a essa consciência. Eu quero que essa interrogação do salmista Davi esteja martelando na sua vida, e você saia desse culto com raiva de mim nessa noite. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Pastor, minha vida não está fácil. O que você vai dar pelos benefícios que foi feito? Por todas as bênçãos de Deus na sua vida, por todos os momentos de alegria e que Deus proporcionou para você, pelo seu casamento que foi restaurado, pelo seu marido que o Senhor encontrou, pela sua esposa que Ele encontrou, pelo carro que você tem, irmãos, todos nós hoje temos pelo menos uma bicicleta para andar. Todos nós temos pelo menos uma bicicleta para andar. Todos nós fazemos pelo menos 3 refeições por dia. Estamos debaixo de um teto. A maioria de nós temos o nosso veículo próprio. Às vezes tem uma Bíblia lá para a gente pagar, mas Deus está dando condição para você trabalhar e pagar. E nós não conseguimos ainda motivos para agradecer ao Senhor. Ei, o que você vai entregar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Precisamos aprender a ter um sentimento e atitude de gratidão diante de Deus. Perdemos. Eu vou falar da Assembleia porque eu passei a maior parte da minha vida lá. E o assembleano, ele tem uma coisa bonita, porque nós aprendemos desde criança que quando nós precisamos de alguma coisa, nós fazemos voto de gratidão. Aí nós vamos na oração, e a maioria do assembleano faz isso. Tem alguém doente na casa, ele fala assim: Senhor, se o Senhor curar minha filha, todo ano eu ofereço um culto de ações de graça ao Senhor. Lembra disso, Eliseu? Culto de ação de graça, irmão. Quando falavam culto de ação de graça, Assembleia de Deus, é comida, irmão. Chamava a igreja todinha, o pau torava, é carne assada. Por quê? Era gratidão. Culto de ação de graça. O crente já mandava lá o bilhetinho dele: ofereça esse culto em ações de graça ao Senhor pela cura da minha filha. E nós já sabíamos, os irmãos, que tinha os votos deles, né? Nós éramos moleque. Aí tinha uma Maria de Lourdes, uma Rosinha, uma fulana, nós já sabia todo mês que a gente tinha os cultos de ação de graça, que nós sabíamos que o pau ia torar. Ia toda a igreja para lá, banda de música e comida, irmão, comida, e glória a Deus e comida. Por quê? Sentimento de gratidão. Ele oferecia um culto em gratidão ao Senhor. Aí você mata 200 boi na sua fazenda, de um ano você não tem coragem de pegar um boi e oferecer um culto de ação de graça para esse povo aqui, irmão. Faz um churrasco lá para ver se nós não vai lá. Oferece um culto a Deus em ação de graça. Fala assim: não, eu quero a banda vai lá, vai tocar, e nós vamos estender a mão na sua terra e profetizar chuva temporã, chuva seródia. O seu gado vai dar mais peso que o gado do vizinho, e o pau tora, porque sentimento de gratidão a Deus. Você trabalha de vendedor, irmão, você fala: Deus, se esse ano eu bater as metas tudo, o ano que vem eu quero oferecer um culto de ação de graça lá em casa, eu vou fazer uma galinhada, e eu vou... Irmão, sentimento de gratidão, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Irmão, o povo de Israel sempre foi festeiro, não reunia sem comida não, entendeu? Porque a Assembleia não é gordo, porque é benção mesmo.
É glória a Deus, aleluia, galinha com arroz, carne com mandioca. Por quê? Sentimento de gratidão. E como nós nos alegramos? É na mesa, irmãos. Tudo acontece na mesa. Nós precisamos ter esse sentimento de gratidão. Como Deus já curou na sua vida, os livramentos que Deus te deu, o carro que você anda, a comida que você come, a roupa que você veste, são benefícios de Deus para com você. E quando o salmista está procurando algo, ele diz assim: mas o que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? O que você pode dar ao Senhor? E talvez você dissesse consigo assim: pastor, já sei, eu vou dar a minha vida a Deus como forma de gratidão por todos os benefícios que Deus tem me feito. Aí nós vamos abrir a Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 2, versículos 6, 7 e 8: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, o Senhor também enriquece, o Senhor abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo ergue o necessitado. Deus está dizendo que Ele tem o controle e o poder da vida e da morte. O Senhor é quem dá a vida e atira a vida. O Senhor tem o controle da nossa vida. E se você está com o plano de dar a sua vida a Deus como forma de gratidão a Deus, você não pode. Por quê? Porque a sua vida já é de Deus. Se a sua vida é de Deus, logo você não pode dar a Deus aquilo que já é de Deus e ainda continuaria. O que então você dará ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem te feito? Aí você teve uma brilhante ideia: Deus, já que eu não posso me dar ao Senhor, eu vou entregar os meus filhos, assim como Ana fez, entregou Samuel no templo. Eu vou entregar os meus filhos na igreja como forma de gratidão. Vou entregar os meus filhos para a obra do Senhor. Aí nós vamos abrir a Bíblia lá no Salmo 24, versículo 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Logo, se todos que habitam nesta terra são de Deus, você não pode dar os seus filhos a Deus, porque eles também são de Deus, porque a Bíblia está dizendo que os filhos não são seus, mas são heranças do Senhor. E se você não pode dar a Deus aquilo que é de Deus, então eu te pergunto: o que então você dará ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem te feito? Aí nós vamos pegar os irmãos aqui abençoados, que nós temos bastantes, graças a Deus, e vamos ter mais. Os irmãos que estão bem abastados, ricos, classes médias, empresários, fazendeiros, ele vai ter uma brilhante ideia diante do Senhor: Deus, eu entregarei os meus bens na obra missionária. Eu entregarei os meus bens ao Senhor como forma de gratidão ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me feito. Aí nós abriríamos a Bíblia em Ageu capítulo 2, versículo 8: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Você não pode dar a Deus aquilo que já é de Deus. Então eu te pergunto, então, o que você dará ao Senhor por tudo aquilo que Deus tem feito em favor da sua vida? O que você pode entregar a Deus como forma de gratidão? Aí, amado, nós abrimos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, 1189 capítulos, 31.278 versículos, e somente um versículo que está em Provérbios 23 e 26 é a única coisa que Deus vai pedir para a nossa vida: filho meu, dai-me o teu coração. É a única coisa que você pode entregar a Deus como forma de gratidão, porque a única coisa que Deus não tem de nós é o nosso coração. Amados, notem, o diabo ele não pede licença. Ele entra na nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida, ele põe o pé na porta, ele quebra tudo, ele não pede licença. Mas Deus não. A palavra de Deus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então aí eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus está dizendo: eu
quero que você tenha a capacidade de ouvir o que eu estou falando contigo. Abra a porta do seu coração, porque eu quero entrar no seu coração. Eu quero ter o seu coração, eu quero possuir o seu coração, porque se Deus tem o seu coração, a sua vida já é dele, o seu filho já é dele. Se ele tem o seu coração, as suas finanças é dele. Ele não precisa pedir, porque o seu coração é um coração agradecido ao Senhor. Ei, irmãos, quando o salmista Davi, no Salmo 51, peca diante de Deus e Deus o repreende, Davi sabia o caminho que acessava a Deus e o caminho da gratidão. Por isso ele vai dizer no Salmo 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele era muito inteligente. Lá no versículo 17 ele vai dizer: Deus, eu sei que o Senhor não tem prazer em sacrifício, porque senão eu te daria todos os animais possíveis, mas uma coisa eu sei, que o Senhor nunca desprezará. O que? Um coração contrito e quebrantado. Esse o Senhor nunca desprezará. Não adianta você vir aqui se o seu coração está lá fora. Não adianta levantar a sua mão e os seus lábios louvarem, se o seu coração não tiver um sentimento de gratidão. Que haja na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua finança, sempre um sentimento de gratidão a Deus. E isso só parte daqui de dentro, da nossa alma, do nosso coração. Quando nós reconhecemos o Deus que nós servimos, tudo aquilo que Ele tem feito, tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele fará, e por aquilo que também Ele não fará, por aquilo também que nós não conseguiremos alcançar, por tudo aquilo que também nós não conseguiremos realizar. É como Jó, quando ele se depara diante daquela frustração, daquela perca, daquele momento de aflição, daquele momento de dor e de abandono. Ele sabia ter um sentimento de gratidão. Por quê? Porque ele disse assim: foi Deus que me deu tudo que eu tinha, mas foi Ele também que tomou. E aí, Jó, eu só tenho uma coisa a dizer: o quê? Gratidão, gratidão ao Senhor, porque Ele me deu, Ele também tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ei, Deus está chamando você para o sentimento de gratidão. Esqueça o que não aconteceu e olhe para aquilo que tudo que Deus está fazendo, Deus fez e ainda fará, porque são coisas grandiosas sobre a sua vida, e Ele quer que você tenha um coração agradecido e entregue diante dEle. Por isso a palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios 23, 4 e 23, que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Quando nós temos, amados, um coração que entende, que agradece, um coração que devota a esse Deus, nada nos desanima, nada nos abala, nada nos faz parar no meio do caminho, porque o sentimento de gratidão é um dos sentimentos mais lindos que pode existir na vida de um ser humano. Quando você pega aquele prato e aquele bifão de zóia, tudo que você tem, e você diz: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor não tem deixado faltar o alimento na minha vida. Mas também quando você está naquele momento que você está comendo o melhor da terra, a sua oração não muda. Você vai dizer: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor tem provido o alimento na minha vida. Gratidão ao Senhor. E esse sentimento de gratidão brota de um coração, porque esse coração sempre vai chamar a atenção de Deus para a nossa vida, porque o Salmo vai dizer, 34:18, que perto o Senhor está dos que têm um coração quebrantado. No Salmo 112:7 diz que aquele que tem um coração firme e confiando no Senhor, ele não temerá os maus rumores, né? Nós estamos vivendo aí os maus rumores, né? A república parece que vai implodir no Brasil. É caos, corrupção, né? Tanta coisa ruim acontecendo, e tudo aquilo que você ouviu de mensalão, de petrolão, agora virou criança, virou nenê, diante da crise que se instalou de corrupção no Brasil atualmente. Mas a Bíblia está dizendo que aquele que tem o seu coração firme e confia no Senhor,
Ele não teme os maus rumores. Vem as notícias ruins que vier, o meu coração está confiado no Deus em que eu sirvo. O salmista no Salmo 119, versículo 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ei, quer viver uma vida de santidade, de santificação, uma vida que agrada o coração de Deus e de gratidão? É só esconder a palavra de Deus aqui, no teu coração, para você não pecar contra ele. Salomão no Provérbios 15, versículo 13, diz que o coração alegra, formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E Apocalipse, Deus está dizendo novamente: eis que estou à porta e bato. A porta do seu coração. Interessante, nós sempre usamos esse texto. Eu preguei muito evangelisticamente. Vamos ficar em pé. E sempre usei este texto